vamos dar início na terceira e última parte da aula da venda da Call Open. Portanto, vamos iniciar essa aula tratando a parte da volatilidade. A volatilidade é dos inputs de dados de mercado necessários para o cálculo do apreciamento do derivativo. Mas, na nossa modelagem aqui, existem três modalidades de input: a vol do strike, a vol híbrida e a vol na barreira. Portanto, dependendo da modalidade que nós vamos atribuir para o uso da volatilidade, haverá um prêmio e um hit probability diferente. Então vamos entender o impacto disso no apreciamento, a diferença de preço e hit. Portanto, eu mantive a estruturação de dados de contrato constantes, ativo Bradesco, call continua opening, spot 17.62, strike 17,62, barreira 40% para cima, 24,66. Portanto, o que vai ficar claro é, existem dois pontos, o strike e a barreira. Portanto, dado o modelo de FVOL Model, eu vou conseguir calcular uma vol para o strike e uma vol para a barreira, e 99% das vezes a gente vai ter vols diferentes. Para a vol ser igual, eu preciso ter o skew smile igual a zero ou uma combinação de skew e smiles com a diferença de strikes normalizados de zero. Por isso que é pouco provável que isso aconteça. Então, na prática, vamos entender a volatilidade. Vol do strike, 29,45. Vol híbrida, 28,18. E vol do strike da barreira, 26,49. Portanto, aqui nós estamos com uma volatilidade decrescente. Ela está decrescente porque o skew da superfície de volatilidade ele é negativo e o smile é positivo, só que o skew é uma PA, o smile é uma PG. Por ser uma PG, eu preciso ter bastante strike normalizado para que o impacto no nível da barreira seja grande o suficiente para matar o componente de PA. Então, portanto, essa diferença ela é muito pequena, então, portanto, eu consigo ver diferenças grandes na parte da volatilidade, o que vai dar impactos diferentes na apreciação. Então, com a vol de 29,45, o preço é 14,75, o hit é 42. Com a vol de 28,18, a gente tem 14% com 41 e a vol da barreira de 26,50, 13% com 39,77. Portanto, se nós vamos analisar aqui os preços, as diferenças, a gente percebe que a diferença de preço entre a vol do strike para o híbrido, lembrando que a vol híbrida ela vai ser uma diferença entre a vol do strike e a vol da barreira, ponderado pelo hit probability. Quanto maior o hit probability, mais próximo da barreira está. Quanto menor o hit probability, mais próximo do spot ele está. Portanto, a diferença está me dando de prêmio 74 basis points e da diferença entre a volatilidade híbrida para barreira, né, nós temos aqui 1%. Então, a diferença entre a vol do strike e a vol da barreira se torna bem relevante, estamos falando em quase 3% e 2,96. Se a gente ponderar, pegar aqui certinho, igual a 29,46 menos 26,46, 2,90, quase 3%, dividido pela vol inicial, nós temos quase 10% de diferença de prêmio. Lembrando que quem está mexendo com o produto estruturado sabe que 3% de prêmio é uma diferença muito grande, tá certo? Dá para fazer muita coisa com esse saldo aqui. Eu consigo comprar outros derivativos, eu consigo melhorar o nível da barreira, eu consigo trabalhar o nível do strike, 3% é bastante coisa. Então, portanto, a escolha do modelo vai ter de fato um impacto muito grande no preço. E o mesmo vai ser observado aqui em níveis do hit probability, porque o hit probability aqui ele também está decaindo. Então a diferença entre o hit probability do strike para o híbrido é 1% e a gente tem a diferença da barreira do strike para a barreira, nós temos uma diferença de 3%. Lembrando que a sensibilidade do hit nós vamos trabalhar na aula de modelagem de opções com barreira. Isso aqui vai estar bem explicado e a gente sabe que 3% é bastante coisa. Quanto maior o hit, mais se aproxima da vanilla. Quanto maior a vol, maior o preço da vanilla. Então aqui a gente tem caminhos na mesma
na mesma proporção. A vol mais alta aproxima a chance de bater na barreira, porque a gente tem um hit mais elevado. Então a vol mais alta deixa a vanilla mais cara, assim como o hit probability maior, então a call open-in tende a se valorizar por essas duas características, certo? Para explicar um pouco melhor esses dados aqui, vamos entrar diretamente aqui na construção desse eixo cartesiano, porque ele vai conseguir mostrar para a gente exatamente o que está acontecendo, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu defini. Isso daqui é a superfície do Ibovespa, hoje é dia 24 de 10 de 2005, essa aqui é a superfície do dia 23 de 10 de 2025, então, portanto, isso aqui é uma superfície do Ibovespa, no qual eu estou retirando aqui e mais ou menos colocando uma interpolação de olho a diferença entre a volatilidade observada entre o prazo de 252 aonde que é o apreciamento, coloquei um skew e coloquei um smile e fiz a projeção aqui da superfície. Então essa daqui é uma aproximação muito precisa da volatilidade do Ibovespa observada no dia 23 de 10 de 2025. Então, portanto, o que eu fiz aqui? Eu estou destacando a vol do strike, a vol da barreira e a vol híbrida. O que vai ficar bem claro para a gente que dependendo da distância do strike e da barreira, eu de fato posso ter uma distorção muito grande na parte do apreciamento. Então, portanto, quanto maior a vol, mais caro vai ser a call open-in. Quanto menor a vol, mais barato ela será. Portanto, essa diferença de fato era expressiva. A gente consegue ver que essa diferença está acumulando toda a concavidade. Então, portanto, aqui como tem um strike normalizado mais elevado, né? Lembrando que o strike normalizado é 0 sobre o preço forward. Então, portanto, quando a gente tem o preço forward aqui em cima, o strike normalizado vai ser maior aqui. Então, portanto, eu vou ter maior impacto do skew e do smile. O smile joga para cima. E aqui eu vou ter um strike normalizado mais baixo. Então, portanto, por ser mais baixo, o skew eu vou ter o impacto, o smile, o skew ele já está quase perdendo o impacto, né? E o smile está quase que zerando. Então, o ponto de inflexão é aqui aonde a PG começa a ganhar da PA. Então, enquanto não acontece isso, a PA ainda manda. Então, portanto, a gente está conseguindo galgariar a concavidade quase como um todo da superfície. E isso justifica essa diferença de quase 3% no prêmio, o que dá para fazer muita coisa. Portanto, a precificação dominante é a vol do strike para quem quer vender, né? Para quem quer comprar, seria mais importante a vol da barreira. Mas nós não escolhemos o modelo que vai ser usado para precificar. Quem dá o apreciamento é o próprio market maker, o formador de preço. E, portanto, o market maker ele pode ter duas interpretações: a vol no strike e a vol na barreira. A vol no strike, ela vai fazer a formação do preço da opção vanilla, porque lembrando, a precificação da opção vanilla, eu vou usar a vol do strike para poder calcular a esperança do payout e assim me dar o preço do derivativo. Então, quem usar a vol do strike está mais preocupado com a formação do preço da vanilla. O uso da vol da barreira, ele vai me dar uma proporção muito mais uma acurácia muito maior no hit probability. Então, quem escolher a vol do strike está dando um peso maior na formação do preço da vanilla. Quem escolhe a vol da barreira está dando um peso maior, uma acurácia maior no hit probability. Então, portanto, são dois pontos muito importantes na formação do preço do derivativo, só que com características diferentes. Então, na prática, os formadores de preço, independente se o preço está indo favorável para quem compra ou para quem vende, ele tem preferência em usar a vol da barreira, porque ele se preocupa muito mais com o hit probability. As áreas de riscos dos bancos preferem usar a vol do strike, porque ele dá a formação do payout do vetor decomposto, que é a vanilla. Particularmente, o híbrido é o mais aconselhável, porque ele está aproximando de ambos. Portanto, eu fui treinado pelos quantos nos Estados Unidos para usar a vol híbrida, que ele vai refletir muito melhor. Mas no mundo real, como o market maker faz isso? Ele calcula os dois extremos, ele pega o preço que é mais favorável para o apreciamento dele antes de dar para o cliente e coloca um spread menor, certo? Muitos market makers fazem isso. Eu gostava de usar a vol híbrida e eu colocava um spread
constante, certo? E o constante em relação à análise do hit probability, certo? Colocar spread é algo muito complexo de se discutir nessa seara, tem um curso inteiro para isso, mas dependendo da cabeça da pessoa que está precificando, ele vai adotar metodologias diferentes, perfeito? Então, na prática, para quem vende é melhor a vol no strike, para quem compra é a vol da barreira, lembrando que a escolha do modelo de apreciamento é a premissa do market maker que vai colocar os dados de mercado, o modelo, e vai colocar o spread dele. Nós que estamos solicitando preços, nós estamos apenas configurando os dados de contrato, no qual o market maker não opina, ele acata. Então nós acatamos os dados de mercado e o modelo que ele está usando, e ele acata os dados de contrato que nós determinamos. Essa é a regra do jogo, certo? Então essa diferença a gente consegue ver exatamente no eixo cartesiano e mostra como a gente vai ter uma distorção, certo? E para complementar essa distorção, eu fiz aqui a construção no eixo cartesiano. Então, eu precifiquei o MTM com a vol do strike, com a vol híbrida e com a vol da barreira. Quando a gente joga no eixo cartesiano, a gente vai olhar o vetor e vai falar, pô, essa diferença é muito pequena. Sim, neste gráfico, visualmente falando, a diferença está pequena, mas para quem mexe com o produto, esses 3% de basis points é muita coisa. E lembrando que esse gráfico aqui, eu estou do menos 50 para mais 20. Isso aqui tem uma diferença de 70%. Então, aparentemente, isso aqui é muito pouco, mas na prática é muito. Se eu quiser ver a diferença, eu vou ter que diminuir os limites aqui. Vou botar 1% aqui, ele vai refazer o gráfico aqui e, portanto, esse gráfico aqui ele não está sendo ponderado, tá certo? Então, na prática, isso daqui, se eu diminuir um pouco a escala, essa distância ela vai aumentar. Mas o que vale a gente lembrar é, isso aqui é 10% do prêmio, é muita coisa, faz diferença, mas lembrando que essa diferença ela vai ser mitigada no momento que você realizar um leilão holandês, né? Vocês vão pedir para vários formadores de preço dar seu melhor offer ou seu melhor bid, e quando eles dão o melhor offer e o melhor bid, a concorrência em si, e óbvio que cada um vai estimar superfícies diferentes e usar até outros tipos de modelo, a disparidade de preço ela existe, então, portanto, você consegue minimizar essa diferença de modelo simplesmente aumentando o seu pool de formadores de preço. Perfeito? Então aqui, isso aqui consegue demonstrar exatamente a diferença do modelo e, portanto, a gente tem que adotar um modelo para a gente ter os nossos controles de acordo com a premissa do modelo. Portanto, a premissa do modelo prevê que a gente escolha um tipo de precificação e siga para todos os ativos na compra ou na venda, independente da composição dos dados de mercado. Portanto, para quem for adotar essa metodologia, eu sugiro a parte híbrida, porque vai estar sempre ponderando se o derivativo está mais próximo de uma barreira ou mais próximo de uma vanilla. Perfeito? Então, portanto, agora vamos dar continuidade à aula e vamos analisar agora a diferença da formação, da verificação da barreira. Verificação da barreira. Portanto, cada vetor de derivativo vão ter três possibilidades. A call contínua up and in, que é uma call que não existe, precisa bater na barreira para ela existir, e, portanto, a contínua prevê que eu vou usar na verificação os máximos e mínimos diários. Portanto, qualquer variação intraday que gere um extremo e depois ele retorne no preço de fechamento, onde a liquidez é abundante, esse swing é o suficiente para nocautear a barreira. A segunda modalidade é a discreta, no qual eu vou apurar apenas os preços de fechamento, então eu não vou observar máximos e mínimos. Então, portanto, se o ponto tangente do gráfico do ativo ele estiver tendo a seu ponto máximo exatamente no momento que ele dá o swing e volta, não vai nocautear. Portanto, a contínua e a discreta, no longo prazo, eles tendem a ser a mesma coisa, no curto prazo, a diferença de preço vai ser gritante, certo? E por último, que é pouco recorrente, que é a verificação
por expiry, apenas no vencimento. Então, no vencimento, eu vou pegar o preço que eu vou usar para liquidar a opção Vanilla e vou verificar se atingiu a barreira ou não. Portanto, o expiry vai ter um comportamento completamente diferente das duas, né? E, portanto, elas vão ter preços distintos. Lembrando que no longo prazo essas duas ficam mais equivalentes, né? E no curto prazo a gente tem a contínua tendo um valor maior que a discreta, que por consequência é maior do que por expiry, porque a contínua tem mais chance de bater na barreira do que a discreta, então o hit tende a ser maior, então a call opening se aproxima da vanilla. Portanto, a diferença de verificação da barreira só vai afetar o hit probability, ele não tende a afetar o preço. Afeta o preço quando você pondera isso em relação ao preço da vanilla. A vanilla ela é constante, independente da verificação da barreira. Vai alterar o hit probability, então ele vai simplesmente alterar a sensibilidade do preço da call opening. Portanto, se eu calcular a diferença das calls openings aqui, eu sei o impacto do preço pelo hit probability. Portanto, nessa simulação, a call contínua opening eu vejo o preço de 2,60, a discreta opening eu vejo de 2,54 por prazo de um ano e a europeia opening 2,07. Portanto, se eu calcular a diferença de prêmios das opções aqui, eu sei que a diferença entre a contínua e a discreta me deu aqui, vou fazer aqui certinho, o prêmio está aqui, está price 2,60 para 2,54, está aqui em percentual, está errado, deixa eu só colocar aqui em centavos, me deu a diferença de 6 centavos, e eu sei que a diferença do hit probability entre ambas aqui está em quanto? Ele está em aqui 1,49. Portanto, se eu quero saber a relação da sensibilidade, a cada 1,5% de hit probability me dá um impacto de 6% no preço do derivativo. Lembrando, a vanilla não tem um componente da barreira, portanto, qualquer variação do hit probability da barreira não afeta a precificação da vanilla. Então, a diferença do preço da call opening em relação ao hit probability é exatamente o peso do hit sobre a vanilla. Perfeito? Então, portanto, é uma regra de 3 que eu estou aplicando aqui, mas ela consegue demonstrar este ponto. Perfeito? Então, vamos dar continuidade aqui. A gente consegue ver a diferença de preço decrescente, né? O hit probability ele caindo, certo? E, portanto, aqui fiz a precificação da vanilla. Então, a vanilla aqui, ela vale quanto? 18,17. Então, independente da precificação do tipo de barreira, o valor da vanilla é de 18,17. Aqui o preço da vanilla está em 14,75, 14,42 e 11,74. Então a gente percebe que o que está decaindo do preço aqui, porque no limite, quando o hit der 100%, o preço da call opening é igual ao preço da vanilla. Perfeito? Então, essa analogia é fácil da gente entender, e aqui eu fiz o desenho da distribuição no Monte Carlo, e aqui vai ficar bem fácil a gente observar essa relação. Então, portanto, a distribuição está aqui para o prazo de um ano. Quanto mais observações acima do nível de strike, eu vou ter o quê? A formação não só do delta da vanilla e a distância dos limites que podem atingir de alta, vamos ter a formação do preço. Então, portanto, a gente sabe que o delta da opção para o exercício aqui está em 61,75, né? Então, portanto, a probabilidade de exercício da opção vanilla equivale às observações acima do nível da barreira. É o que está se aproximando pelo número aqui aleatório que gerou. Então, temos a formação da vanilla com as observações do strike acima, as observações acima do strike, e acima da barreira nós vamos ter a formação do hit probability, perfeito? E lembrando que muitas batem e voltam aqui. Então, portanto, para o efeito de ricochete, isso aqui ele tende a ser o expiry, apesar que ele distorce em prazos mais longos. Eu tenho 30 aqui com 20, então, portanto, tenho a distribuição aqui da cauda. Portanto, quanto maior a chance de bater na barreira, ou seja, essas opções estão mais acima da amarelinha, a gente vai ter a formação da opção com barreira em direção à vanilla, certo? No momento que agora eu vou fazer o mesmo apreciamento, só que o prazo mais curto, vamos entender o impacto, né? Coloquei 21 dias, o que acontece quando eu passo de um ano para 21 dias,
a probabilidade de bater na barreira vai diminuir drasticamente. Da mesma forma que a formação do preço da Vanilla também vai diminuir. Então, a call de Bradesco Vanilla The Money Spot para o prazo de um mês, ela vale 4,12, algo que para o ano ela valia aqui 18,17, certo? Então, portanto, a opção Vanilla aqui, a barreira vale quanto? 3,28, 2,98 e 2,50 e os hits decaíram drasticamente. Isso está acontecendo porque agora no Monte Carlo, menos observações acima da barreira, menor o hit probability. O hit aqui 31, 26 e 17, o que antes chegou a ser quanto? Chegou 42, 41 e 30. Então o hit caiu bastante, normal, porque as observações acima da barreira diminuiu, porque com a passagem do tempo eu tenho uma concentração maior das observações em cima do preço forward ou do preço drift, né? E menos nos extremos. Menos nos extremos, vamos ter o quê? Uma chance de bater na barreira menor, então, portanto, o preço da call penny vai se distanciar da Vanilla. Mas aqui ainda existe observação. É só abaixo do 10% do hit que começa de fato a call penny se distanciar drasticamente da opção Vanilla, perfeito? Mas a gente vê a diferença aqui de preço. E o que a gente tem que reparar é o que? Não é a diferença do preço da precificação em si, e sim a diferença dos tipos de verificação. Então a gente começa a perceber que para o prazo de um ano aqui, eu tenho 3,28, 2,98 e tenho 2,5. Então aqui tá, vamos ver aqui, só vamos transformar em Excel para a gente poder acompanhar esse raciocínio certinho, certo? Então vamos pegar aqui, eu calculei a diferença de prêmio, então aqui do hit probability eu vou ter uma queda de 5,48 e aqui eu vou ter uma queda de 14,63. E a diferença de preço está aqui, 3,28 para 2,98, 0,30 e 0,48. Aqui, faltando um mês, nós vamos ter uma diferença de hit muito menor, 1,50, aqui de 13, e aqui caiu 0,33 e caiu 2,68. Então, o que nós temos que reparar aqui é simples, né? A gente tem que reparar a diferença entre o quê? Entre os níveis de barreira. No longo prazo, esses caras estão se encostando, né? No curto prazo, no longo prazo, eles estão mais próximos, no curto prazo, eles estão abrindo. Lembrando que essa diferença aqui parece ser muito parecida, só que aqui 30 basis points sobre 14% é uma coisa. Aqui, 60 basis points sobre 3%, essa diferença aqui fica muito mais evidente. Então, prazos curtos, a diferença entre contínua e discreta, elas vão ampliando, certo? E prazos longos, a discreta e a contínua vão se aproximando. Muito simples. Aqui é o prazo de 252, a diferença de preço está aqui. Temos de 14,87, 14,54, 0,33. 0,33 sobre 14,87, isso aqui é 2%. Agora nós vamos ter uma diferença de 3,28 para 2,98, diferença de 0,30, 0,30 sobre 3%, né? 9% de diferença. Então, portanto, fica claro que a diferença em proporção da contínua para discreta no curto prazo, elas vão abrindo, certo? E no longo prazo, quanto maior o prazo, a contínua e a discreta, elas vão se tornando equivalentes, certo? E a expiry sempre vai ser menor do que todas, porque a verificação é só no dia do vencimento. Portanto, o que fica claro é o seguinte, nessa analogia, se a gente está vendendo a call penny, que é o foco desta aula, o que no momento do apreciamento vocês vão ter que tomar sempre o cuidado de solicitar o formador de preço, né? Vocês vão falar para o formador de preço, precifique todas as minhas calls ou pennies discreta, porque nos prazos mais longos, a discreta e a contínua tendem a se juntar e a discreta, ela de fato, se a gente tem algum evento exógeno, tipo a Bradesco vai soltar o balanço, solta o balanço, o ativo sobe muito forte, porque no momento que solta o número, os agentes econômicos já reagem. Na hora que eles param para olhar linha a linha do que foi descrito no balanço, eles podem verificar que houve um exagero e o preço retorna. Só por esse swing,
pode ser nocauteado. Então, portanto, informações têm impactos instantâneos. Impactos instantâneos, quando a liquidez diminui, o ativo ele pode subir muito rápido, apesar dele subir sem volume, e depois, quando ele retorna para um patamar de equilíbrio com volume razoável, a gente tem a barreira sendo nocauteada, nós estamos vendendo, então, portanto, eliminar esse risco é interessante, porque num prazo de um ano nós vamos ter aqui balanços trimestrais, né? Então vamos ter aí 4 balanços, são 4 momentos que podem levar o preço à barreira, fora os eventos que podem acontecer ao longo do ano. Então, prazos longos, a escolha da discreta sobre a contínua, ela é evidente. Prazos curtos, aí vocês vão ter que analisar, dado o produto, dado o cenário, porque a diferença de preço começa a ficar relevante, apesar que em termos da diferença real de preço, são muito parecidas. Só que 30 basis points para um mês é uma coisa, 33 basis points para um ano é totalmente diferente, principalmente olhando a base do preço, perfeito? Então, portanto, aqui eu mostro a diferença. Prazos curtos, que é 21 dias a roxinha, uma concentração sobre o preço forward pelo drift do Monte Carlo, sobre 17, aqui sobre 20, então, portanto, a distribuição vermelhinha está mais para a direita, né? E, portanto, por estar mais à direita, ter mais prazo, eu tenho extremos maiores, o que me dá um hit maior. E temos a esperança de uma formação de um payout mais favorável à call vanilla, então o preço da vanilla é maior no longo prazo por esse efeito. No prazo mais longo, maior o hit, mas a call penny é uma vanilla. Então, portanto, prazos longos, a call penny tende a uma vanilla, prazos curtos, ela se afasta, certo? Portanto, isso aqui já foi analisado e esse recado, este ponto é extremamente relevante. E aqui está a diferença da vanilla, né? A vanilla para um mês tá aqui como aqui no caso não é, aqui eu pus as duas por expire, né? E aqui é muito mais para mostrar para gente o que a formação aqui do Monte Carlo, né? Então a gente percebe que o expire vai me dar a formação do Monte Carlo. Então, portanto, a gente tem aqui os hits probabilities no curto prazo casando com as observações acima da barreira, no longo prazo se afastando, perfeito? Então a europeia seria o que reflete o Monte Carlo e, portanto, a europeia a gente dificilmente vai estar usando no nosso dia a dia, porque a diferença de preço da europeia ela tende a ficar mais alto e mais baixo, no caso da call penny, então, portanto, na venda a gente quer um preço mais elevado, tá certo? Então, portanto, a expiry é pouco recorrente, eu fiz na minha vida pouquíssimas cotações e eu não aconselho o uso desse vetor porque ele de fato não faz sentido, perfeito? Agora nós vamos olhar o que? Nós vamos pegar o modelo, nós vamos decompor o que é The Money, Skew e Smile e vamos entender o impacto dos componentes do modelo FVOL Model sobre o apreciamento do derivativo. Nesta parte da aula, nós vamos elevar um pouco o tom. E lembrando que quem tiver dificuldade, por favor, remeter ao curso de curvas, porque eu vou entrar um pouco em detalhe aqui na parte da formação do FVOL Model. Portanto, aqui eu mantive o padrão, call contínua penny, prazo de 1 ano, certo? E eu quero entender a sensibilidade da precificação do strike e da barreira. Perfeito? Então, portanto, vamos entender o impacto da diferença entre as duas volatilidades, perfeito? Então, na prática, o que vai ficar claro para a gente é simples, né? O the money para ambos os casos vai ser o mesmo, 28. O que vai mudar é o Skew Smile, porque o strike aqui a vol no strike está remetendo a 17,62, a barreira está remetendo a 24,66, então, portanto, eu vou ter uma discrepância do que? De Skew e de Smile. Só que o que vai ficar claro aqui que quem tem maior peso é a PA. E está bem claro aqui, dando continuidade ao que a gente viu no começo da aula. Aqui a diferença é igual a esse menos esse, 4,46% de volatilidade, e aqui a diferença é muito menor. Então fica provado aqui que o peso da PG, ou seja, do Smile, na escolha do modelo é praticamente
irrelevante. Então, quem manda de verdade é quem? É o skill. Então, o skill que vai dar o peso nessa precificação. Então, o que eu vou dizer é algo bem simples. A call opening é muito sensível ao skill e menos ao smile, certo? Para demonstrar essa sensibilidade, eu fiz uma pequena brincadeira aqui. Eu coloquei modelo FVOL 1, 2, 3 e 4, portanto estou replicando 4 modelos, lembrando que esse modelo está remetendo a essa superfície aqui em cima, né? Então temos a superfície de volatilidade aqui em cima, temos essa superfície, então agora eu estou distorcendo essa superfície e estou criando uma nova superfície no qual eu estou presumindo o E-money se mantendo constante e o que eu vou alterar? O skill smile para demonstrar o peso de verdade. Então, portanto, FVOL Model 1, E-money 28, skill menos 8, smile zerado. Então a gente vai observar com o FVOL Model sobre o strike a vol de 31,69, FVOL Model para vol da barreira 22, temos uma diferença entre tipo de vol no strike e na barreira, totalizando quase 10%, sendo essa uma diferença muito relevante na precificação. Lembrando que a volatilidade no opção com barreira é muito sensível, certo? Então qualquer 2% a diferença de preço é gigantesca. E a gente consegue reparar aqui a diferença de preço, 15%, 12,49. Estamos vendo uma diferença de preço aqui de 2,54, lembrando que aqui o skill está 1%, não 8%. Então essa diferença é muito maior. A diferença de vol que nós estamos observando aqui, ela é bem menor, né? A gente está vendo uma diferença de 4%, não 9%. Então, portanto, o impacto vai ser bem maior. Portanto, se eu coloco o skill positivo, o que acontece? Agora inverteu. A vol da barreira se tornou quase 10% maior do que a vol do strike. Portanto, se o skill é negativo, eu vou favorecer a vol do strike em detrimento à vol da barreira. Se o skill é positivo, eu vou favorecer a vol da barreira em detrimento ao strike. Quem tem skill negativo? Na prática, as ações, o Ibovespa, tem skill negativo. Quem tem skill positivo? As opções de dólar real. Então, se eu for comprar ou vender uma call opening, no caso, a gente vai ter a diferença invertendo. A vol da barreira vai deixar a vol muito mais alta do que a do strike, então, portanto, a relação se inverte. Então, quem manda na precificação da call opening é, de fato, aqui o skill, e eu estou comprovando aqui por essa diferença. Portanto, agora, vamos zerar. Aqui o smile estava zerado entre FVOL 1 e FVOL 2, e agora vamos colocar o skill zerado e vamos colocar menos 5 de smile, mais 5 de smile, e a gente percebe que na FVOL 3, a vol no strike eu vou ter 27,47, vol na barreira 26,63, 0,84 de diferença, e aqui 0,84 de diferença, porque o skill negativo e positivo está praticamente impactando a mesma coisa. Então essa diferença é tão pequena que eu disse que o strike, a vol do strike é praticamente igual ao da barreira, a diferença de preço vai ser muito pequena, e aqui a vol do strike é maior do que a barreira é maior do que o strike, e aqui o strike é maior do que a barreira. Portanto, aqui fica claro, né, na decomposição, eu consigo para qualquer superfície abrir e decompor quanto que tem de E-money, tem de skill de smile. Lembrando que o E-money, um derivativo no mesmo prazo, o E-money é igual para ambos, independente do modelo que eu use. Então, portanto, o número vai ser constante. Quem vai ser alterando é sempre o skill smile. Portanto, é ele que eu tenho que analisar. Eu tenho que ver quem tem o maior peso. Então, o maior peso está com skill, certo? Para o smile de fato começar a ter um ganho, eu precisaria afastar muito o nível da barreira, certo? Se eu começar a afastar o nível da barreira, ao ponto que o componente da PG se sobreponha a PA, e aí a gente vai ter essa diferença. Mas para isso acontecer, eu preciso afastar muito o nível da barreira, o que vai me dar hits probabilities muito baixos, então é pouco coloquial os agentes econômicos usar esse tipo de distância. Então, por isso que a gente recai no skill 99% das vezes, porque se eu afastar muito a barreira, o hit vai tendendo a zero. Para que eu vou vender esse derivativo, tá certo? Então, na prática, na venda da call opening, a gente vai ter um componente de skill sempre se sobrepondo
ao Smile. Perfeito? Então agora vamos entrar na parte que nós vamos simular como a gente consegue sintetizar opções vanilla e chegar num resultado semelhante às opções com barreira. Esta parte da aula ela vai ser um pouco complexa porque todo derivativo eu sou obrigado a tentar decompor ele em fatores mais simples. Desta maneira eu consigo entender a sua funcionalidade e seu risco. Portanto, todo estruturador ele tem que ter a capacidade de pegar um produto e começar a decompor ele até chegar na raiz. Então, no limite, as opções com barreira, eu decomponho na vanilla e depois eu decomponho os fatores que formam ela para entender o risco em si. Então, vamos entender este procedimento. Isso aqui não é simples, mas quem conseguir entender essa parte vai entender bem a formação do hedge que o market maker tem que fazer para diminuir, mitigar este risco. E a gente vai entender que esse hedge é pouquíssimo provável de ser feito e por isso justifica-se um spread mais elevado, porque este derivativo é muito difícil de se hedgear em si e fazer essa decomposição. Então aqui é o exemplo prático para a gente ter na cabeça que quanto mais tóxico o produto, implica uma dificuldade de fazer o hedge. Quando vai fazer o hedge, maior a diferença de preço de compra e preço de venda. Então temos uma call opening tradicional, certo? Fiz o apreciamento dela aqui, fiz o apreciamento da opção com barreira, então estou mantendo as proporções dos últimos apreciamentos, tanto como dado de contrato e dado de mercado. Então aqui nós estamos chovendo no molhado, então temos aqui a call opening valendo 14,30, a vanilla valendo 17,91, então portanto eu vou ter que entender como eu vou usar a call vanilla para as opções vanilla, que eu vou usar uma composição de compra e venda de call aqui vanilla, para sintetizar uma opção com barreira. Então, só relembrando, essa opção com barreira, o hit é 42, o preço é 14,30. Aqui, para o exercício da vanilla é 63, o preço é 17,91. Portanto, como eu uso vetores vanilla para chegar num vetor barreira? Aqui é onde eu vou fazer a decomposição. Então, prestem bastante atenção, que isso daqui não é fácil de fazer, mas depois que vocês entendem o que eu fiz, fica bem lógico, certo? Então, como eu crio o efeito de uma call que eu estou vendendo, que não existe, e bate na barreira e passa a existir, certo? Isso daqui eu vou conseguir criar a call opening, né, no expiry. Funciona perfeitamente. Inclusive, é realmente a composição que chega nesse vetor. Então, é possível usar vetores vanilla que chega na call opening expiry perfeitamente. Como a gente não consegue sintetizar isso na contínua, a gente usa a expiry como um próximo do hedge, a gente vai ver que os gráficos vão ficar muito parecidos. Então, portanto, aqui é como nós vamos constituir a opção com a sua digitalidade. Então nós vamos pegar Bradesco e nós vamos precificar uma venda de 200 lotes, certo? Para o strike 139. Então na prática eu estou precificando um strike muito próximo ao evento da barreira. E no caso nós estamos vendendo a call opening, então portanto eu vou vender 200 lotes da opção vanilla. Então temos aqui call vanilla, spot 17,62, strike 24,49, eu vendi 200 lotes ao preço de 0,67, certo? Portanto, 200 lotes, eu teria um resultado negativo 2 vezes por infinito. Como eu faço para mitigar isso? Eu vou ter que comprar uma call. E no caso, a compra dessa call é no strike 140. Portanto, a call do strike 140 sobre a minha venda, eu vendo 2 para comprar 1 e a diferença de 1%, o que vai me dar uma diferença muito pequena, uma diferença aqui de 3 basis points. Aqui vem o pulo do gato. 3 basis points, mas a gente tem que lembrar que quando a call opening vira uma vanilla, portanto, vendi uma call opening 100 com 140. No momento que bate a barreira, quanto que tem de intrínseco? 40. Então, quando bater na barreira, quanto que vai ter de intrínseco aqui? Vai ter aqui R$ 7,04. Peraí, 7,04. 3. Pô, isso aqui não está batendo, né? Portanto, o que implica?
implica que eu vou ter que vender essa relação de 2 para 1, que não é 2 para 1, eu tenho que vender um valor da call vanilla e comprar a mesma diferença menos 100, numa proporção que multiplicado por 3 centavos chegue aqui em R$7. Então vamos colocar esse número positivo aqui vezes menos 1, é só a gente dividir 3 centavos por R$7, deu aqui, no contrário, vamos dividir esse cara por esse cara aqui, nós vamos ter aqui a diferença de 234, certo? Portanto, aqui eu vou começar a colocar um fator aqui para tentar me aproximar. Então, na prática, o que eu fiz? Estou vendendo 3.500, né? No caso, tem várias maneiras de se fazer, mas eu estou tentando aqui esses 3.400. Eu vendi 3.500 da call de strike 39, estou comprando 3.400, então a diferença é de 100 lotes aqui, né? Então a diferença aqui é de 100 lotinhos que eu estou vendendo a mais na call de strike mais baixo. Então quando eu desenho aqui o gráfico no vencimento, como é que ele fica, né? Então aqui eu fiz a decomposição do eixo cartesiano da call open-in, então aqui eu precifiquei a call open-in, então aqui tem um MTM da venda da call open-in aqui, no caso ele acaba sendo uma vanilla, porque eu não consigo fazer o binário dele, o quântico dele, certo? Então estou representando como uma venda de uma opção vanilla, porque quando bate na barreira ele se torna uma vanilla, e eu estou sintetizando a formação com o quê? Com os vetores aqui da venda da call vanilla. Então estou vendendo 3.500 lotes da call vanilla para comprar 3.400 aqui. Então, portanto, a somatória desses dois vetores me dá esse efeito da descontinuidade. Por isso que tem que ser europeia, porque eu só consigo capturar o vencimento, o efeito binário dele aqui, de ser ou não ser uma opção, quando bate na barreira. Então eu consegui sintetizar o efeito de bater na barreira numa queda, e o resultado ele fica neutro. Portanto, a única maneira de eu imunizar 100 lotes de uma call vanilla é sintetizando a sua versão europeia e fazer 3.500 contra 3.400 bem próximo à barreira. Qual que é a chance do market maker fazer isso para cada 100 lotes? Praticamente nenhuma. Então o hedge teórico que de fato imunizaria a parte europeia que eu consigo criar com as opções vanilla, a call europeia open-in, eu teria que ter uma liquidez infinita em pontos muito próximos da barreira, no qual eu teria que fazer um volume muito elevado para gerar um prejuízo nesse ponto grande o suficiente para mitigar o intrínseco de 40%. Então, para eu conseguir fazer isso, é dificílimo, praticamente impossível. Então, portanto, redear uma opção com barreira de uma maneira efetiva é muito difícil, e por essa diferença prova que tem que haver spread, certo? Então, este cálculo aqui, os números ficaram gigantes, porque os volumes eles são gigantes. Eu nem joguei no eixo cartesiano, porque senão ia ficar um negócio maluco, né? Então, se eu inserir aqui adicionar, né? E vou botar aqui adicionar e colocar essa série aqui, sendo essa série a long call, né? E botar depois a série short call aqui do lado, a gente vai ver, e obviamente botar aqui o eixo cartesiano, o spot, né? A gente vai ver um número aqui bizarro sendo inserido, né? Que está aqui a posição, e vamos jogar a segunda aqui, é só copiar e colar, né? E nós vamos ver aqui ela entrando. A segunda, então, a composição desses dois vetores dá a laranjinha. Então a gente vê que, como a gente fez um volume muito grande, ele acaba distorcendo. Por isso que é mais elegante e didático eu retirar esses dois caras e manter apenas o desenho clássico. Então, portanto, eu consigo sintetizar qualquer opção com barreira europeia usando as vanillas de uma maneira eficiente, certo? E, portanto, o hedge nunca é perfeito, então a diferença de preço entre a diferença de preço da contínua para a europeia
se eu tivesse liquidez infinita em todos os vértices, os spreads das opções com barreira iriam diminuir, porque eu conseguiria redear isso de uma maneira efetiva, levando em consideração que o bid and ask aqui é zero, porque imagina o spread que o market maker vai pagar na tela ou para outro market maker para zerar esse volume grande. Isso aqui o volume é tão grande que qualquer 1 centavo de diferença vai tornar esse hedge inviável, tá certo? É um outro problema que a gente acaba tendo, perfeito? Então as opções com barreira, elas são difíceis de ser redeadas de uma maneira de decomposição de vetores. Então o que os market makers fazem, eles quebram nas gregas e vão administrando as gregas. E tem uma maneira aqui de você operar alguns desses vetores e diminuir um pouco o efeito das gregas. Nunca vai ser preciso, mas ele de fato se aproxima. Perfeito? Então vamos caminhando aqui para o final da aula, aonde eu vou colocar um cenário com a operação e justificar o uso da venda da call open. Parte final da aula, eu vou criar um cenário hipotético para justificar a venda da call open. Então, portanto, vocês vão entender o porquê que eu escolhi Bradesco como ativo subjacente, porque ele vai fazer muito sentido, certo? Primeiro ponto, o gráfico do ativo de 2 anos. A gente percebe que nos últimos 2 anos, Bradesco lateralizado, está nas máximas históricas de 2 anos, está nas máximas históricas de 5 anos, então, portanto, a ideia da venda da call open, ela vai estar sempre atrelada com a compra do ativo. Vai ser um financiamento onde eu vou trocar a call vanilla pela call open, certo? Que é a maneira correta de fazer. Vender uma call open de qualquer ativo, a gente está correndo um risco muito grande, eu não aconselho, certo? Mas com a compra do ativo está super tranquilo, porque nós vamos levantar o preço, pior das hipóteses sobe 40%, eu tenho o ativo como colateral, então, portanto, eu abro mão da alta superior a 40% para o prêmio que eu estou levantando. E se nunca bate na barreira, eu participo da variação de Bradesco mais o prêmio que eu estou recebendo. Portanto, o que eu fiz aqui? Eu peguei o gráfico de 2 anos, calculei quanto tempo, olhando essa setinha, isso aqui daria 1 ano, então isso aqui é 1 ano de movimento do ativo, então, portanto, durante 252 dias úteis aqui, eu vou apurar como o Bradesco está se comportando, e Bradesco não pode ter uma alta superior e bater acima do nível da barreira. Então, portanto, a gente percebe que é plausível sim bater na barreira, simplesmente olhando o último canal de alta que ele entrou, foi grande o suficiente pelo prazo para nocautear a barreira. Nocauteou até antes, né? Então, se continuar essa tendência de alta, provavelmente vai bater na barreira. Lembrando que não fiz análise gráfica e nem fundamentalista da empresa, então, portanto, eu estou simplesmente justificando os pontos em si. Então, quem montou isso daqui, de fato, o que ele está fazendo? Ele está olhando a distribuição e falando, eu nego essa distribuição acima do nível da barreira. É isso que vai estar, de fato, acontecendo. Perfeito? E a gente percebe que o ativo ele tem que andar bastante para bater na barreira, principalmente um ativo que está nas máximas históricas dos últimos 2 anos. Bradesco já negociou muito acima desse valor, certo? Por isso que isso aqui é provável sim que aconteça, basta Bradesco recuperar o que perdeu ao longo dos anos, tá certo? Então pode tranquilamente romper 40% aqui. O gráfico de 5 anos mostra que chegou a bater nesses patamares, até subir um pouco mais, mas depois ele voltou. E aqui a gente percebe o movimento, que é exatamente essa última puxada, que foi muito forte. Se continuar essa tendência aqui, será nocauteado. O que na prática, quando a gente bota a barreira, nós vamos ter que começar a aprender a negar probabilidades. Perfeito? Então aqui, o que eu fiz? Eu fiz o desenho da distribuição de Bradesco, o strike igual ao spot, nível da barreira, e a gente desenhou aqui basicamente o comportamento do mesmo. Então, as observações acima da barreira, na prática, eu vou ter que negar. Então, portanto, se eu pego esses extremos conhecidos aqui, eu coloco no desenho, a gente descobre que existe chance do papel
bater 6 pela distribuição, existe chance do papel bater aqui 39, não vamos considerar essa caldinha aqui que é muito extremo, né? Então, portanto, na hora que a gente puxa a magnitude do movimento do ativo, a gente descobre que isso aqui é muito amplo. Na hora que eu boto no eixo cartesiano em si, olha aqui, a 48 está aqui em cima, né? Botei aqui como esse limite aqui dessa barra laranja, sendo esse limite aqui de 36 mais ou menos, tá certo? 36 é onde ele pode atingir. Então, dado 50 mil observações, certo? Rodando a vol de 29,45 no prazo de um ano, eu tenho observações tranquilamente chegando a 39, então existe sim a possibilidade, dada essa distribuição, de Bradesco bater 39, assim como existe chance de Bradesco bater 6. Quando eu ploto isso aqui no eixo cartesiano e coloco o strike, a barreira, a gente vê que essa vol de fato é alta, o preço do derivativo tem que convergir para uma vanilla, porque olha as distribuições, chegam até aqui. Então, a gente está negando essa diferença de distribuição. Apesar que um olho clínico, treinado, que conhece bem a empresa, ele pode olhar, o analista pode olhar e falar assim, olha, dificilmente essa região ela é real, então o que acontece? A gente tem que aprender a negar a distribuição. Então quem vende uma call open-in com nível de barreira nesses níveis, o que ele está fazendo? Está negando essa possibilidade dessa distribuição. Então o ato de eu colocar uma call open-in vendida é eu olhar a distribuição de Bradesco no Monte Carlo, olhar o nível de barreira e falar daqui para cá, eu como um analista, ou no caso o analista, né? No caso eu não sou analista, mas quem estiver analisando isso aqui vai ter que falar, eu atribuo uma probabilidade praticamente inexistente disto acontecer. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo justificar para o meu portfólio colocar um nível de barreira aqui, no qual eu acredito que isso não vai acontecer, mas acredito que isso aqui possa acontecer, porque na prática, qualquer pessoa, na sua sanidade, só vai vender uma call open-in ou uma call vanilla tendo o ativo subjacente, que é o que manda no setor B, o Brasil vive no setor B, então isso se torna um trade muito relevante. Por isso que eu acredito numa alta, mas descarto esse extremo. Quando eu tenho esse cenário, e esse cenário de fato está se encaixando, a troca da venda vanilla, porque o strike da vanilla teria que estar aqui em cima, abaixo do nível da barreira, o que limitaria o ganho da minha alta do ativo. Quando eu troco a vanilla para a barreira, eu consigo distanciar a barreira e coloco numa região muito menos provável. Então o trade-off é, eu descarto a probabilidade disso muito baixa tendendo a zero, consigo trocar o strike da vanilla para um nível de barreira mais elevado, certo? Jogo o strike aqui para baixo, mantendo o nível do prêmio levantado muito parecido com o da vanilla. Então, se não sobe 40, eu estou embolsando quanto? Eu estou embolsando aqui o prêmio do derivativo de 14,75, certo? Então eu participo da alta aqui, presumindo que eu comprei o ativo objeto, até 40%, só que eu acredito que ele possa subir muito menos de 40%, certo? Porque eu tenho que colocar o ponto target no analista, mais um colchão de folga, certo? E por isso que eu torno essa região com uma pouca probabilidade, então eu participo da alta e ainda recebo o prêmio da opção com barreira, que no limite se aproxima muito da vanilla, tá certo? É neste cenário que a gente encaixa, e é um cenário aonde eu preciso aprender a negar probabilidades, portanto eu tenho que negar a probabilidade do ativo subir. Subir aonde? Acima desse nível, tá certo? E portanto aqui eu preciso concentrar dados de contratos no qual eu vou escolher, vou ter que analisar os dados de mercado que o market maker está me fornecendo e com essas informações eu vou começar um processo de Newton-Raphson, que é uma aproximação por erro. Então eu preciso abrir o sistema de pricing e começar a simular qual o nível da barreira no qual o analista entende que o preço target está um pouco abaixo, que me dê uma relação de hit, probability e prêmio que eu estou recebendo, certo? Então, portanto, um bom estruturador vai abrir o sistema de preço aqui, certo? E vai começar aqui a abrir o apreciador e vai começar a fazer uma série de simulações. Então, simular uma venda de uma call open-in
implica no quê? Implica em abrir uma aba de opção com barreira, inserir um monte de linhas aqui e começar a precificar, certo? Então eu preciso precificar a call opening de tal forma que eu consiga brincar com níveis diferentes de barreira, certo? Aqui 252. Deixa eu só puxar aqui o layout da aula. Então vou pegar aqui o layout que a gente está usando aqui para a aula, certo? E o que eu vou começar a brincar? Eu vou começar a brincar com o nível da barreira. Então aqui a ideia é sempre eu começar a precificar níveis de barreira diferentes e analisar o que? Preço levantado, probabilidade de bater na barreira, call do analista, certo? E sempre em mente que a call opening ela tem que remeter para uma call vanilla. Então, no momento que eu analiso uma call vanilla aqui de Bradesco, certo? Ela vale quanto? Ela vale aqui 18,20 agora, 16,67 com a barreira no 130, vou afastando a barreira, o hit cai, o preço da barreira se afasta do da vanilla. Quanto mais eu afasto da vanilla, menos prêmio eu levanto, mais níveis mais elevados de barreira, o que me permite, o quê? Me permite eu ter uma folga em relação à alta do ativo. Então aqui eu preciso juntar o call do analista, dados de mercado, dados de contrato e fazer interações até chegar num patamar que eu me sinta confortável como estruturador, o cliente fique confortável que esteja comprando esse vetor, de tal forma que eu consiga entregar um produto soberano. Portanto, uma boa operação demora para ser feita e necessita de muita simulação. Por isso que eu tenho que juntar vários pontos diferentes para combinar neste vetor. E à medida que eu vou acrescendo vetores ao produto, eu vou ter que começar a alterar essas variáveis de dados de contrato para conseguir encaixar certinho no cenário do analista, sempre levando em consideração que tem barreira e eu preciso precificar a folga. Perfeito? Venda de call opening dominante no Brasil, extremamente favorável, principalmente com as vols próximas de 30, acima de 30, tem que ocorrer a troca da vanilla para a da barreira, porque traz de fato uma vantagem ao portfólio, certo? Só que traz também uma complexidade que precisa de um olho mais treinado e paciência para encaixar um bom produto. Lembrando que mercado tem todo dia, então a gente tem sempre chance de estar operando, então, portanto, organizar bem timing, dados de mercado, dados de contrato e call do analista, isso daqui pode ser feito todos os dias, até chegar num ponto ótimo para lançar um produto. Perfeito? Isso não é fácil, requer tempo, mas com a prática é algo que fica na veia, só de bater o olho a gente já sabe a hora certa de entrar, sair, destratar, assim por diante. Perfeito? Bom produto, bom vetor, gosto para o Brasil, não funciona nos Estados Unidos, certo? É horrível nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos lá a gente compra call opening, aqui a gente vende, perfeito? Então, portanto, estamos no Brasil, divirtam-se com esse vetor, podem usar, vol acima de 30, comprando o ativo, Ford Points elevado, be my guest, coloque no portfólio, fazendo N vezes isso, garanto que a simetria matemática será favorável. Perfeito? Então, por essa aula, a gente fica por aqui.